Então, o Ion é o diálogo de Platão em que se discute se existe uma arte do Rapsodo ou se, ao contrário, o Rapsodo, como é a tese do Sócrates, fala por inspiração divina. Nesse caso, ele não entende racionalmente aquilo que ele diz, assim como o poeta. Então, o personagem principal do diálogo, além do Sócrates, é o Ion, que é um rapsodo, né? Alguém que recita e que comenta em público, né, diante de uma audiência, os mais importantes poemas da Grécia. A cidade natal do Ion é Éfeso, e ele chega, no início do diálogo, ele chega a Atenas, depois de ter vencido um concurso de rapsodos num festival em honra ao deus Asclépio. E o Ion, a particularidade dele é que ele só recita e comenta os poemas de Homero. Ele não fala de nenhum outro poeta. Aí o Sócrates diz que ele inveja a capacidade dos rapsodos de compreender os poetas, né, sobretudo Homero. E o Ion diz, realmente essa capacidade é a melhor e a mais difícil parte da sua arte, né, porque para interpretar bem um poeta é preciso entendê-lo, é preciso compreendê-lo. E aí o Sócrates pergunta, mas por que que você só consegue, por que que você só recita e só comenta Homero? Por que você não fala dos outros poetas também? E aí o William diz que não sabe, né? Ele fala que ele confessa que é assim, que ele só consegue falar sobre Homero. E o Sócrates começa um argumento, né? Começa a tentar encontrar a razão de por que que as coisas são assim. Ele diz, nos assuntos tratados por ambos, é, isso é pelo Homero e por algum outro poeta, quem julga melhor é aquele que conhece o assunto, né? Então, por exemplo, quando se fala de adivinhação, quem vai julgar melhor é um adivinho. Se se fala de números, quem possui a ciência dos números é quem julga melhor. Se se fala de alimentos, né, quais são os alimentos que fazem bem para a saúde, quem julga melhor é um médico. Então, a pessoa que reconhece e julga quem fala bem é a mesma, né? Então, é esse especialista que conhece e que pode dizer quem fala bem, assim como quem fala mal. Então, a pessoa que começa a falar um monte de besteira sobre matemática, quem não entende de matemática não vai conseguir dizer se ela está falando besteira ou não. Mas uma pessoa que tem a ciência dos números pode dizer que ele está falando besteira, que ele está falando mal. Então, se o Ian reconhece que o Homero fala melhor que os outros, é porque ele também tem que ser capaz de julgar os outros. Aí o Ian admite que ele não é capaz de julgar os outros porque ele não sabe o que dizer sobre os outros. Ele não pode dizer nada sobre os outros. O Sócrates diz, isso acontece porque quando você fala de Homero, não por causa de uma técnica que você domina, de uma arte que você possui, e que te permite falar de Homero. Mas é porque a gente vai ver mais para frente, você recebe uma inspiração. Ele diz: alguém que entende de pintura pode julgar o que é bom e ruim nas obras de todo e qualquer pintor. Da mesma forma, para a arte de tocar flauta, cítara, para o canto, e também para a qualidade de um rapsodo. Se uma pessoa pode julgar que um rapsodo é melhor que o outro, isso quer dizer que é, ela pode julgar tanto daquele que é bom quanto daquele que é ruim. Por isso, o dom de falar sobre Homero não é, em Ion, fruto de uma arte, mas uma força divina. Ou seja, senão ele poderia explicar por que Homero é melhor que os outros, né? E para isso ele precisaria saber falar dos outros.
E aí ele dá um esquema de como funciona essa inspiração, né? Então ele diz, o dom de Ion é uma força divina que afeta Ion como uma pedra magnética afeta um anel de ferro. Não, a pedra magnética atrai um anel de ferro e, por sua vez, atrai um outro anel de ferro, que por sua vez atrai um outro anel de ferro. Ou seja, a pedra não só atrai o primeiro anel, como confere a esse anel a capacidade de atrair um outro anel e um outro anel, e assim por diante, até o 20. Então, você tem no início a pedra magnética, que é simbolizada pela pedra magnética, que é a musa e o deus, ou o deus. O primeiro anel seria o poeta, o segundo anel, o rapsodo, e essa cadeia termina no ouvinte. Então, o poeta diz como as abelhas que buscam o mel em jardins que não cultivaram. Recebe, né, e ele recebe essa inspiração da musa, né, do Deus, e por isso a poesia não é o fruto da sua razão, mas é o fruto dessa inspiração. Da mesma forma como um adivinho recebe uma revelação divina que ele não entende, assim o poeta também recebe inspiração para escrever sua poesia, que no fundo ele também não entende. E a gente pode lembrar que no início da Ilíada, ele diz, canta, ó Deus, a cólera de Aquiles. Ele diz, canta, ó deusa. Quem é que canta? Ao mesmo tempo é a deusa, mas quem diz canta é o poeta, né? Então, como a abelha que vai buscar o mel, ela tem o trabalho de buscar o mel lá onde não foi ela que produziu esse mel. O rapsodo é um intérprete de um intérprete. Então, né? Então, o primeiro intérprete é o poeta. O que ele interpreta? Aquilo que ele recebe dos deuses. Né? E o rapsodo interpreta aquilo que o poeta transmitiu. Então, ele é entusiasmado. Ele recebe esse dom, como se ele fosse possuído pelo Deus. Ele fica fora de si, ele perde a razão. E aí o Ion fala, é verdade, eu me comovo até as lágrimas, como se eu não tivesse só contando alguma coisa, mas como se eu estivesse vendo aquilo que eu estou contando. E o ouvinte, que é esse último elo, né? Então essa força que vem dos deuses passa pelo poeta, em seguida passa pelo ator ou pelo rapsodo e termina no ouvinte. É o último elo dessa cadeia pela qual Deus atrai aonde quer a alma dos homens. Daí o Ian fala, mas também não posso acreditar que quando eu falo de Homero, eu estou falando como se eu estivesse sob uma possessão ou numa espécie de delírio. Aí Sócrates diz, bom, o Sócrates diz, peraí, vamos analisar então. Sobre os assuntos de que fala Homero, qual é o melhor juiz? Não é sempre aquele que entende de cada assunto? Então, se falar de cavalo, é o cocheiro. Em outra área é o médico, em outra área é o carpinteiro. Ora, não se pode conhecer o objeto de uma arte por outra arte. Então, o, o cocheiro, pela arte que ele tem com os cavalos, ele não é capaz de tratar um doente. Ele não é capaz de conhecer o objeto da arte do médico. E assim por diante. Portanto, se há uma arte do Rapsodo, como ela é diferente das outras artes, não é a mesma arte que as outras que tratam cada uma do seu objeto, ela também não pode dar a capacidade de julgar sobre cada um dos outros objetos das outras artes. Então, em todas as passagens em que Homero fala de alguma coisa que trata de alguma outra arte, a arte do Rapsodo não pode dar a capacidade de julgar sobre essas passagens. Então, isso significaria dizer que a arte do Rapsodo não permite julgar uma boa parte, ou então a totalidade dos escritos do Homero. Aí o Ian diz, não, mas o Rapsodo ele julga sobre a linguagem que mais convém. Então, a capacidade de falar bem, de adaptar a linguagem a cada situação, é sobre isso que o Rapsodo
julgaria. Aí o Sócrates diz, não, mas a linguagem que mais convém depende da situação. E em cada situação, de novo, né, a gente volta para a mesma coisa, julga melhor quem mais entende daquele assunto. Então, num navio, a linguagem que mais convém que um capitão tenha com, com os marinheiros não é o Rapsodo que conhece melhor, é o marinheiro, é o capitão. Então, e assim em todas as outras situações, cada linguagem conveniente é determinada pelo conhecimento de tal ou tal arte, e não pela arte do Rapsodo. Aí o Ian tenta dizer, não, mas em matéria de guerra eu posso julgar porque eu sou um bom general, senão eu poderia ser um bom general. Aí o Sócrates fala, bom, se você é um bom general, por que você não pratica a arte da guerra em vez da arte do Rapsodo? Mas enfim, mesmo que ele fosse realmente capaz de julgar em matéria de guerra, ele seria capaz de julgar em matéria de guerra por ter a técnica, a arte militar do general, e não pela arte do Rapsodo. Então, no final, Sócrates diz, olha, tem duas opções. Ou você está escondendo o jogo, ou você tem aí uma arte, uma técnica, um conhecimento secreto, e você está esquivando de todas as minhas perguntas, e nesse caso você é culpado, ou então você não tem arte nenhuma. E quando você fala de Homero, quando você fala tão bem de Homero, você fala por uma inspiração divina, e não por uma arte. E assim termina o diálogo Ion.